Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim trazer para vocês aqui um bolo de 2 andares, onde eu vou explicar para vocês passo a passo de como fazer um bolo em andares com segurança. Mas primeiro, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos dê essa força aí e também não deixe de deixar o seu like, tá bom? E também, você que não é membro, seja membro do nosso canal, nos dê essa força, né? Vocês já dão força aqui quando vocês assistem nossos vídeos, mas dá mais uma forcinha aí, seja sendo membro, né, do nosso canal, tá bom? Essa aulinha aqui vai ser uma aula um pouquinho mais comprida, que eu vou dar passo a passo para vocês de todo o bolo de 2 andares, da estrutura quanto da decoração, tá bom? E algumas dicas que eu vou dando aí ao meio do vídeo que são muito importantes se você quer fazer bolo de andares, tá bom? Então nós vamos começar o nosso bolinho. Aqui nós temos, né, a minha bandeja. Eu sempre gosto de utilizar bandejas um pouco mais firmes, tá? Essa aqui, ó, é de, se eu não me engano, é de meio centímetros, mas assim, ela é bem forte, tá? Ela é diferente das outras bandejas que nós utilizamos aqui normalmente para bolos normais, tá bom? Se você não tem essa, é só você colar uma bandeja na outra, né? Bem colado, para que ela fique bem firme, tá? Eu sempre aconselho isso, se você não tem bandejas mais grossas. Então aqui a gente tá com o nosso bolinho. Eu aqui tenho uma marmitinha, porque eu não tenho forma... Como eu já contei aqui, né, no canal, já contei aqui, formas de bolo são muito mais caras só porque são formas de bolo. Então, eu utilizo várias vezes aqui para prensar o nosso bolo e também para assar marmitinhas, tá? Que são de alumínio, da mesma forma, do mesmo material, de uma forma de bolo e eu utilizo elas para prensar e também para rechear nossos bolos, tá bom? Não tem problema nenhum. E aqui, gente, a gente tem o nosso suportezinho, né, do bolo de andar, que eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando como é feito, né, explicando para vocês como é feito. Temos, né, um disquinho e temos nossos caninhos de sustentação, tá, que eu utilizo aqui. A gente pinta esses caninhos, né, higieniza, enfim, e a gente utiliza para a estrutura do nosso bolo de andar. É muito importante que você tenha consciência de que o bolo de andar, ele precisa de todo o cuidado possível, tá bom? Eu não aconselho utilizar palitinho de churrasco como estruturação para bolo de andar. Pega balão, depende do tamanho do bolo, né? Se for um bolo bem pequeno, né? Então, ou seja, o peso é menor, mas bolos grandes assim eu não aconselho. Tem quem faça, mas eu não gosto de fazer. Eu e Diane sempre aconselho usar canos, são caninhos de PVC, tá? Tem vídeo aqui no canal falando a respeito de como fazer, tá bom? Então é barato, tá? Porque a gente vê caninhos aí aqueles caninhos que se compram aí para bolo de andares, é a mesma espessura, tá? E é plástico também, que dá para se higienizar, para você ferver uma água e você limpar ele, higienizar com água e sabão, então não tem problema nenhum, tá bom? Então nós vamos primeiro aqui pegar o nosso bolinho. Esse é o primeiro andar, então eu vou pegar esse, que eu já explico nesse vídeo, então se você tiver dúvida, vai lá ver esse vídeo da estrutura para bolo de andares, tá? Eu pego o caninho e vou colocar aqui em cima, o caninho não, o disquinho, né? Vou colocar aqui em cima, porque esse disquinho equivale ao tamanho do bolo do segundo andar. Deixa eu só pegar aqui meu palitinho aqui. E vou marcar esse disquinho aqui, porque eu preciso de um espaço aqui para ver aonde vai ficar, né, o meu bolo, para que eu possa colocar minhas estruturas. Então vou marcar aqui, centralizo bem no bolo e vou riscar aqui com palito de churrasco, palito de dente que você tiver aí. E ó, eu sempre gosto de colocar meus caninhos quando o bolo ainda está na forma, porque eu particularmente acho que quando você enfia, é certo, né, é um fato, né, 2 copos não ocupam o mesmo lugar, né, o mesmo espaço. Então quando você enfia o caninho, a tendência do bolo é abrir. Então se ele está fora da forma, já tiver decorado, eu não aconselho, porque ele vai abrir, pode rachar o seu bolo, pode dar uma barriguinha no bolo. Então eu sempre aconselho, antes de você decorar o seu bolo, você coloca a sua estrutura, tá bom? No meu caso, como são estruturas bem firmes, então eu aconselho fazer isso antes, tá? Eu sempre faço antes. Então nós vamos aqui colocar o nosso caninho. Esse bolo meu aqui, ele tem 18 centímetros de diâmetro, tá? Então eu tô utilizando aqui porque o meu bolinho de cima é pequeno, tá? Ele tem 10 centímetros de diâmetro. Então, ou seja, eu tô utilizando só 3 estaquinhas. Então, ou seja, não dá pra colocar 4 aqui porque você vai ser muito grande, né? Tá vendo? O espaço aqui para 3 é o suficiente. Então, vou colocar aqui. Centraliza bem certinho. Na hora de enfiar, seja firme nas mãos.
para você não enfiar errado. E lembre-se sempre, bolo de andar, quanto mais segurança, melhor, tá bom? Então, ó, coloquei, tá vendo? Os 3 caninhos. Nesse caso, como eu falei, porque o meu bolinho de cima é de 10 centímetros. Quando eu utilizo, né, o bolo, meu outro bolo que tem 15 centímetros de diâmetro, né, que não utilizo nessa parte de baixo, eu utilizo outra, aí eu utilizo 4 caninhos, tá bom? Vocês percebem que eu coloquei assim, como se fosse um triângulo, tá vendo? Em todos os ângulos, um triângulo, para dar sustentação e dar estabilidade no que estiver sendo transportado. Vou virar aqui o bolo, na minha forma. Como eu vou colocar o topperzinho aqui na frente, então eu vou jogar um pouquinho para trás só, tá? Você precisa saber o que você vai fazer com o seu bolo. Se você tem intenção de colocar topper na frente, colado na bandeja ou não, tudo você tem que saber, tá? Então, ó, essa aqui é a forminha, tá vendo, gente? Ó, como se fosse uma forma isso é uma marmitinha, né? Que eu uso aqui, ó, há muitos anos, uso há 7 anos. Essas forminhas aqui, e são muito mais em conta, né? São muito mais baratas. Só pra vocês terem noção de uma vez que eu comprei uma forma, que eu ia comprar uma forma de bolo, ela tava R$29,90. Essa marmitinha eu paguei 8 ou 7, não lembro muito bem, tem muito tempo, né? Mas eu sei que o preço é extremamente, assim, absurdo de diferença, né? O que eu tô fazendo aqui? Eu tô ajeitando meu caninho para que ele fique, né, retinho aqui, dando uma ajeitadinha, porque enquanto eu tô com o acetato, com o plástico, eu posso ter esse contato maior com o bolo aqui, né, ajeitar o bolo, vamos colocar assim. Vou dar uma ajeitadinha aqui. Tô escolhendo aqui o lado da bandeja direitinho. É sempre importante que enquanto você não decorou o seu bolo, você já cuide disso, né? Você possa mexer ele à vontade. Agora a gente vai começar a decorar. Eu sempre prenso os meus bolos, gente, na forma com acetato, utilizo acetato. Pode só utilizar o acetato? Pode. Eu particularmente acho mais segurança, eu gosto, tá? É uma coisa que eu já faço há muitos anos, então eu acostumei. Mas tem gente que utiliza só o acetato para prensar o bolo, não tem problema nenhum. O que você sentir melhor, você faz. Vamos tirar esse plásticozinho aqui que eu sempre falo nos vídeos, gente. Esse plástico aqui é aqueles plásticos de feira, né? Aqueles saquinhos de legumes, né? Que eu utilizo aqui. Porque eles são fortes, são mais firmes. Então, ou seja, quando por acaso entrar um pedacinho aqui, eu consigo puxar sem que ele arrebente. Plástico firme eu não aconselho, outros plásticos mais fininhos eu não aconselho. Porque se entrar dentro do bolo, é importante que ele tenha essa força, eu vou dizer, né? Seja mais firme para que possa puxar e não arrebentar, tá bom? Então aqui, ó, temos o nosso bolo. Nosso bolo são 3 camadinhas de recheio. Dica extremamente importante, eu tenho um vídeo no canal ensinando massa, tá? Não quer dizer que a massa do bolo de andar tem que ser massa amanteigada. Eu particularmente uso há 7 anos massa pão de ló, né? E tá tudo bem. O mais importante é que esse bolo fique um tempo na geladeira, que ele fique prensado por pelo menos 24 horas, no mínimo 24 horas. Bolo de andar eu sempre gosto de fazer com esse tempo. Recheio bem estruturado, tá? Um recheio bem estruturado. Não utilizem produtos, né, que sejam ruins para você fazer o recheio. A gente utiliza aqui também, tem algumas misturas que são muito boas. A gente utiliza o leite condensado 6% de gordura para ficar firme. O recheio tem que ficar firme. O bolo de andar não dá para recheio mole, não tem jeito. Se fizer, vai dar ruim, tá bom? Então aqui, gente, eu só mexer aqui meu chantilly, que como eu digo para vocês, é uma mesinha pequenininha, então tem um espaço aí. Então aqui meu chantilly azul, né? Aí, gente, ó, aqui vai ficar o meu bolinho, né? E ó, olha como é que eu tô forçando, ó. Tá em cima da estrutura, tá vendo? E aqui, uma dica legal que eu vou dar pra vocês é o seguinte. Esses caninhos, depende muito do que você quer, o tamanho deles. Esse aqui ficou rentezinho, né, o bolo. Então, eu vou fazer uma camadinha fininha aqui em cima. Se você quer que o bolo fique um pouco mais alto, a intenção é essa, um pouquinho mais de chantilly, faça ele um pouquinho forte e um pouquinho maior, para você depois cobrir com o chantilly e ficar um pouquinho mais alto. Mas aí fica seu critério, tá? Agora nós vamos fazer a nossa querida pré-camada. Vamos alisar o nosso bolo aqui com a espátula. Como eu sempre digo e gosto sempre de falar a mesma coisa, a pré-camada é extremamente importante para qualquer modelo de bolo, seja de andar, seja de um andar só, porque ela tampa os buraquinhos, né, que ficaram no bolo, que são normais. E esses buraquinhos, quando você não tampa,
e vem direto com a camada principal de chantilly, tem a tendência a criar bolhas, porque esses buraquinhos vão ficar ali e tem ali ar contido neles. Então, quando você preencher na camada principal, esse ar depois com a pressão no bolo, né, esse peso ali, ele vai querer sair e forma a bolha, tá? Então, assim, dá pra consertar? Dá. Mas a gente tem que evitar problemas, né? Quanto menos problema, melhor, né? Se você tem alguma dúvida aí, pode deixar no comentário aí que eu respondo a todos vocês, tá? A gente lê todos os comentários. Eu sei que tá sempre conosco, sempre comentando, né? Sei de todo mundo. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Porque através da vida de vocês, o Senhor tem nos abençoado aqui com o canal, né? Tem nos fortalecido, nos dando conhecimento através da vida de vocês, nos abençoando também. Então, ó, pré-camada eu preciso cobrir. Mas assim, tem que ser perfeito. A pré-camada não pode ficar buraquinho, tá? Principalmente entre a bandeja e o bolo, principalmente. Eu tenho que tampar tudo. A incidência de bolhas dá mais entre esse pedacinho aqui, entre a bandeja e o bolo, tá? Agora eu vou colocar o chantilly aqui. E outra dica, chantilly parado fica poroso, né? Acaba às vezes ficando uma textura ruim. Então mexa seu chantilly toda vez que você for utilizar, seja sempre mexendo ele. O meu eu vou colocar um pouquinho mais de leite, porque eu faço a textura, né? Melhor textura do meu chantilly com leite, tá? Você pode mexer com leite condensado, com água, o que você quiser. Mas eu misturo com leite, porque dá uma textura mais bonita, mais suave. E também acaba sendo um pouco mais em conta do que o leite condensado. Que tal o zoinho da cara, né? Quase que um rim para comprar leite condensado, né? Então deixa eu pegar aqui meu saco de confeitar. Então agora aqui, primeiro, antes de colocar a nosso chantilly principal na lateral, eu vou passar aqui na parte de cima, tá? Aqui é que eu sempre digo, você pode vir com a manga de confeitar aqui na lateral e terminar aqui em cima. Mas como eu já disse, eu acho que o bolo fica muito alto, né? Já que esse aqui meu já tá com mais ou menos cerca de 11 centímetros de altura. Então, para ficar mais fininho aqui em cima, eu passo com espátula, tá? Mas claro que isso fica a seu critério, o que você achar melhor. Como eu sempre digo aqui, eu dou dicas para vocês e vocês vão adaptar essas dicas de acordo com o que você trabalha. A ideia aqui é ajudar vocês com os pulinhos do gato, né? Os pulinhos do gato. Então, use das dicas que eu der aqui para aumentar aí o seu conhecimento e também para aperfeiçoar as suas técnicas, né? Então, aí eu aliso tudinho aqui. Bem lisinho. Só arrumar mesmo, tá? Só pra deixar bem. Pronto. E agora nós vamos vir, né, com a nossa camada de chantilly. Agora eu vi que minha manga de confeitar, ela estourou um pouquinho aqui, mas não tem problema. Deixa eu pegar um guardanapo aqui. Vamos limpar essas migalhinhas, né, que fica na bandeja. Vou botar aqui no guardanapinho que minha manguinha ela estourou. Deixa eu só. E vamos começar, né, a preencher. Lembre-se bem que você, quando você for preencher, precisa encostar, tá vendo na bandeja? Encostar e você pressionar o bolo. É importante que colhe bem esse chantilly, porque se você tiver com a mão frouxa, a tendência também de dar bolha é muito grande, tá? Então, ó, pressione. Estou praticamente raspando minha manga de confeitar na bandeja, tá? Vou minha manga de confeitar aqui que não está ajudando. Tampando aqui com papelzinho. E vamos agora preencher o restante. E o restante também tem que ter o mesmo cuidado, tá? Pressione bem para que não fique espacinho entre o chantilly e o bolo. Esse espacinho também pode provocar a bolha.
Sobre textura do chantilly, gente. O chantilly é o seguinte, se o chantilly estiver poroso, ele não vai consertar no bolo, ele vai piorar, tá? Então, ou seja, não coloque chantilly poroso no bolo. Tá com dúvida? Misture um pouco mais, põe um pouquinho mais de leite. Ixi, a palavra tá difícil hoje. Tem que texturizar bem, né? Porque senão, quando você colocar no bolo, vai ficar poroso e vai piorar, tá? A tendência não é melhorar. Mas eu tenho uma dica muito importante, ó, que eu tô mexendo no chantilly, escutem, ó, tô mexendo no chantilly aqui. Sempre que o chantilly fica parado, é importante você mexer, tá? Eu tenho uma dica pra você, vamos supor que você achou que o seu chantilly, né, tinha ficado bom, e depois você percebeu que ele ficou poroso. O que você vai fazer? Termine o seu bolo, só colocar o chantilly aqui, porque eu uso a minha bancadinha do lado para me ajudar. O que você vai fazer? Termine o seu bolo, decora ele todinho, termina ele. Depois você vai vir com uma camadinha bem fininha no meio do chantilly. Só que aí, agora, você vai pegar um pouquinho desse chantilly e texturizar bem esse chantilly com leite. Tem que ficar um pouco mais molinho. Aí você vai fazer uma segunda pele no seu bolo, tá? Colocar uma segunda pele. Por quê? Ajuda, porque ele vai estar mais molinho, não vai atrapalhar na estrutura e também, né, você consegue arrumar, né, essa lateral que ficou porosa, ela vai ficar mais lisinha, tá bom? Então, essa é uma dica muito importante, eu falo isso porque já aconteceu comigo. Tem dia que eu desconfio até que esse chantilly tem vida própria, né, porque tem hora que a gente faz o chantilly, acha que ele tá perfeito, não, tá ótimo, tá lindo. Na hora que você põe no bolo, o negócio começa a ficar poroso. Mas fala, não é possível, sem vida própria, não é possível. Então, assim, tem essa dica aí muito legal, né? Que ajuda bastante nesses momentos que a gente acaba errando, né? E faz parte, sempre gosto de afirmar, não somos máquinas, né? Então, a gente erra e a gente conserta. Então, essa é uma dica muito boa caso aconteça isso com você. Porque o chantilly poroso, gente, quando você entrega o chantilly poroso, não tem como disfarçar, né? Tá na cara que a gente viu poroso, que não ficou legal. Então faça o seu melhor. Entregue um produto de qualidade para que seu cliente volte, né? Tem uma frase que é fato. Fácil é vender uma vez, difícil é vender várias vezes para a mesma pessoa, né? Então agora aqui a gente vai começar com a nossa espátula. Eu, como já digo aqui várias vezes, já falei, né? Gosto muito dessa espátula aqui de aço inox, porque eu acho que o acabamento dela é mais liso, fica mais lisinho, fica um acabamento mais bonito. Mas de plástico também dá a mesma coisa, se você tem de plástico, show de bola, vamos fazer, que vai dar certo também. É porque eu sou enjoada, né? Eu tenho um probleminha, então eu gosto de utilizar essa aqui. Então, ó, a minha espátula, ela é plana, né? Então eu preciso colocar ela aqui, ó, e vou dar uma leve levantada, porque eu quero que só essa ponta encoste no bolo. Eu não quero que essa lateral aqui, ó, fique encostando na bandeja, tá vendo? Vai agarrar, vai ficar horrível. Então a gente dá uma leve levantada. Não coloca a espátula assim, e sim dessa forma, tá? Ó, vou alisar. E é devagar, tá, gente? Ó, vai alisando. Percebam que tem partes aí que não estão sendo alisadas, porque foi colocando essa parte embaixo, coloquei pouco chantilly. Então eu venho aqui agora com a minha espátula, ó, com a minha manga de confeitar, e preencho essas partezinhas aqui, ó. Isso é normal. Aqui em cima também, uma consertadinha. E agora que eu acrescentei chantilly, eu preciso espalhar com a minha espátula. Por que eu espalho? Porque, querendo ou não, eu já ajudo, né, a tirar um pouco do ar, né, ou tirar todo o ar que fica, né, que ficou nesse buraquinho aí que ficou pra trás. Então ajuda, né? E também ajuda essa espátula aqui a não sair arrastando esse chantilly. Então, ó, novamente, uma dica muito importante, eu sempre falo, gente, eu sempre falo as mesmas dicas básicas, porque muitas pessoas estão começando, esse vai ser o primeiro vídeo que a pessoa vai começar a ver, né? Então é importante que a gente fale as dicas básicas, né? E o que é uma dica básica? Que você precisa olhar, né, para a junção do bolo com a espátula, e não para o bolo e não só para a espátula, porque senão o seu bolo vai ficar torto. Então quando você olha para a junção da espátula com o bolo, isso vai te mostrar que a espátula tem que estar firme na sua mão.
Isso vai mostrar que a espátula está reta, você está vendo que ela está reta. Agora, se você olha só para a espátula, aí você começa a perder o jogo e a espátula vai entortando. Ou se olha só para o bolo, a espátula vai entortando da mesma forma, tá? Então aqui você roda mais um preenchido aqui. Então, a junção entre o bolo e a espátula é aonde você vai olhar. Levantando um pouquinho aqui. Outra dica muito importante. Por que essas dicas básicas, né, eu gosto de passar? Porque a verdade é que, gente, se não tiver essas dicas aqui, é pouco provável que você vai conseguir fazer. Você faz, né? Lógico que faz, gente, mas eu tô falando pra vocês, a gente aqui já errou muito. Então eu passo aqui pra vocês tudo que vocês precisam fazer pra não errar como eu errei, né? Então, glória a Deus por isso, né? Que vocês têm essa possibilidade do YouTube de pessoas ensinar, né? Para que vocês não errem. Então aqui eu só tirei a quina, gente, só tirando o grosso, tá? Então eu não me preocupei com a quina. Agora eu não estou preocupada com ela. Então eu só tirei aqui, só para tirar o grosso mesmo. Dou uma consertadinha aqui em cima. Só para arrumar mesmo. Acrescentar onde precisa mais de chantilly aqui. Perfeito. Vamos tirar aqui o excesso. E vamos novamente. A dica importante também, quando você olha para a junção, né, da espátula com o bolo, se você vê um vãozinho, né, se tiver ali um espaçozinho, quer dizer que aquela parte ele precisa de mais chantilly, igual está acontecendo aqui. A parte de baixo aqui está necessitando um pouco mais de chantilly, então eu vou acrescentar. A gente vai arrumando. E espatular é isso aí. Venho com a minha espátula, vou espalhar o chantilly. Arruma. E vamos com a outra espátula novamente. Espatulado perfeito nada mais é que você, uma junção de um chantilly com uma textura perfeita, textura boa, né? Que perfeito a gente nunca é, mas uma textura boa. E a técnica, né? A técnica é muito importante. Vamos ver se precisa alisar mais algum lugar. Por enquanto não, vamos só agora arrumar a quina. Talvez precise de arrumar novamente a lateral quando a gente mexe na quina. Então, deixa eu pegar meu papelzinho aqui. Pra gente poder ir limpando a espátula quando a gente faz a quina. Espátula, vamos tirar o excesso da espátula. Então, ó, o que a gente faz? Vamos tirar o excesso, mão de fada, tá? Tem que ser mãozinha de fada devagar, de fora pra dentro. Ó. Tá vendo? É bem pouquinho, não chega nem da, assim, grossura, tá vendo? É só sujinho mesmo. E isso aqui, gente, vocês vão aprendendo com o tempo, tá? Fazer quina é questão de tempo. Eu também no começo, quando eu comecei a fazer aquilo, misericórdia. Ó, falando pra vocês, era ruim, não é? Mas a gente no começo, a gente vai aprendendo, né? A gente vai aperfeiçoando, né? E o Senhor vai nos dando capacidade, né? Vai melhorando dia após dia. Então aqui, ó, mexi na quina. Sempre que eu mexo na quina, eu preciso consertar em cima. Porque fica a marca que eu mexi na quina, né? Então, ó, só dá uma ajeitadinha. E como a gente mexeu na quina, né, é uma regra básica que a gente tem que mexer na lateral, porque desce um pouquinho de chantilly. Então a gente precisa aqui mexer na lateral. Muita calma, não precisa correr, né? Passar a espátula correndo aqui, não precisa. Pronto, agora a gente precisa tirar a quina de novo. E quina é isso aí, tá? Deixa eu limpar minha espátula aqui. E aqui, gente, eu tô utilizando hoje, o guardanapo. Meu guardanapo, tá vendo? Mas eu utilizo também aquelas interfolhas, né? Que seca a mão. É porque a minha acabou, eu tô utilizando aqui o guardanapo, tá? Então, vamos tirar a quina. Agora aqui, como a quina tá bem fininha, só vou tirar aqui o excesso com a... Então agora, aí o cuidado é ainda maior. Deixa eu tirar um pedacinho de massa aqui. Cuidado ainda maior para você tirar essa quina, tá? Ó, de leve, bem pouquinho, tá vendo? Tiro aqui o excesso, limpo aqui no
do guardanapo, ó. Sério? Bem pouquinho. Aqui. Por que a gente precisa limpar a espátula? Porque se eu acabei de tirar aquilo aqui e volto, mesmo que eu tire o excesso aqui e volto com a espátula suja, vai ficar feio, não vai ficar perfeita a quina, porque vai estar levando chantilly também de novo, então não é interessante. Então sempre limpe a sua espátula. Tire o excesso aqui, ó, e limpe no papel. Você pode utilizar aqueles paninhos também, Perflex, mas eu só acho que vai dar mais trabalho, mais uma coisa para limpar, para lavar, né? E o ideal é que a gente evite pano, né? Trabalhar com produto alimentício, pelo menos aqui, né? Não sei se é as mesmas regras, eu acredito que é, né? A vigilância sanitária não autoriza trabalhar com tecido. Porque o tecido ele acumula, né? Bactérias, enfim, resíduo ali de alimento. Então, o ideal é utilizar papel, né? Sempre. Que aí você descarta. Aí vocês podem dizer assim, ah, mas você não ajuda o planeta. Mas também você pensa bem, se o pano também, se tiver que lavar, você tá gastando água do mesmo jeito, né? E água é um recurso ainda mais, né, precioso. Enfim, certo é certo, a gente tem que fazer o que é certo, né? Então, ó, a quina aqui tá perfeita. Terminei a minha quina, tá? E como eu sempre digo, gente, nós somos máquinas, né? Então não quer dizer que do começo, assim que você vai começar a fazer, vai dar tudo certo, vai ficar um pouquinho torto. Ah, comigo ainda fica, não tá 100%, porque nós não somos máquinas, né? Então agora eu vou limpar aqui a bordinha da minha bandeja pra gente continuar a decoração. Eu vou fazer aqui, gente, deixa eu só... eu esqueci de um detalhe. Pera aí que eu vou pegar minha espátula. Eu meio que perdi um pouco de tempo, sabe? Porque na verdade era pra fazer com essa espátula aqui. Mas agora eu vou fazer aqui rapidinho. Era pra fazer uma textura assim, né? Mas tudo bem. Rapidinho eu faço aqui, ó. Segure firme a espátula. Até, olha sempre a junção do bolo com a espátula. Mesmo sendo essa espátula aqui, essa espátula de textura, tá? Independente. Só ajeitar aqui, né? Fiz aqui na toa, tem que fazer aqui de novo. Porque na verdade é pra fazer uma textura. Mas tá bom. Eu que tinha esquecido. Vou dar uma ajeitadinha aqui. Acrescentar um pouquinho de chantilly. E a espátula de textura é a mesma situação, tá? Aí eu poderia ter feito, né? Porque eu esqueci na verdade. Eu poderia ter desde o começo ter feito com a espátula de textura. Eu não precisaria ter feito com a lisa primeiro para depois passar de textura. Mas como eu esqueci, eu ia fazer com o pincel ali, mas o pincel é no segundo andar. Então, vou fazer aqui novamente. Rapidinho a gente arruma. E a de textura é o seguinte, você precisa botar um pouquinho mais de força para que ela entre e faça os vincos, né? Que no caso esse aqui. Tem esses vincozinhos aqui. Agora eu vou tirar de novo a quina. Então, ó, mesma situação. Então, ó, você poderia, caso você já, né, for fazer de textura, você pode só alisar um pouco com a espátula lisa e depois passar de textura logo, né? Aí você vai consertando com a espátula de textura. Vocês sabem que eu tô sempre limpando. Mas se vocês perceberem, no começo do vídeo, quando a quina tava mais grossinha, eu não dei muita importância, como eu disse no vídeo, porque a importância agora é nessa fininha, nessa quina fininha agora do finalzinho. Então, ó, perfeitinho. Só dar uma ajeitadinha aqui em cima, de leve. Perfeito. Ótimo. Agora sim, vou pegar o meu pincelzinho aqui. É um pincelzinho de cabelo, né, que o pessoal utiliza para pintar cabelo. Claro que eu comprei só pra isso, não utilizo só pra isso, tá? Então aqui, vou só dar um acabamentinho aqui em cima.
Eu gosto desse acabamento porque eu acho que dá uma... A não ser que o seu bolo peça, né, que a parte de cima, se o cliente mandou uma inspiração em que seja lisinha. Mas eu gosto bastante dessa textura aqui em cima, que eu acho que dá um acabamento bem bonito, né? E agora eu vou pegar aqui o papelzinho que eu vou limpar a minha bordinha aqui. Pessoal, agora a gente vai para o segundo andar do nosso bolo, né? Então aqui nós vamos utilizar agora o nosso suporte, né, para bolo de andar. Que eu tenho um vídeo, assim, como eu falei, tem um videozinho aqui no canal e eu vou falar para vocês. Glória a Deus por quem, né, que inventou isso aqui. Não fui eu, né? Glória a Deus, porque sinceramente, gente, foi uma benção na nossa vida, né? A gente que é confeiteira, esses suportes para bolo de andar é caríssimo, né? Eu lembro que eu tinha aqui, uma vez emprestei para uma pessoa, a pessoa jogou fora, né? Então, ou seja, isso aqui é baratinho, né? Ó, minha mão cheia de corante, é baratinho, você dá, né? Coloca no bolo, não precisa pedir para entregar. Tem alguns clientes que entregam, outros que jogam fora, então, ou seja, é barato, né? Então, vale super a pena você fazer. Então, vai lá no meu vídeo para você aprender como faz, tá? É bem simples, simplesíssimo demais. E é barato, né? Principal, né? A gente quer coisa de qualidade que seja um preço bom para que a gente tenha mais lucro, né? Então agora a gente vai pegar o disquinho, né? Que eu utilizei para medir lá no bolo. Vamos colocar aqui em cima. E vamos fincar, né? O nosso... Ah, esse aqui, gente, é o pega-balão de 50 centímetros. Portanto, ele é mais grosso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ele é mais grosso, tá vendo? Ele é bem grosso. Por que eu gosto de utilizar esse? Já teve momentos que eu utilizei aqui o de 30 centímetros, que é fininho, mas não é bom. Não é bom porque não dá uma firmeza que você precisa, né? Então eu aconselho utilizar esse aqui. Você compra esses 50 centímetros, divide no meio, né? Então, ou seja, você tem em um pega-balão, você consegue fazer 2 bolos de andares. Então, eu comprei aqui um coisinho com 20 pega-balão de 50, que transforma em 40, ou seja, 40 bolos de andares eu consigo fazer, né? E se eu não me engano, sai R$1 cada um, ou menos de R$1. Então vamos colocar aí cerca de, se eu não me engano, foi 70 centavos, não lembro, tá? Mas mais ou menos aí, cerca de 30, 50 centavos cada tubinho desse aqui. Então, ou seja, isso é muito barato, né? E a gente sabe aí, quem tá na confeitaria um pouco mais de tempo sabe, né? Que esses suportes para bolo de andar é caríssimo, né? Que essas empresas aí vendem, caríssimos. E tem a questão, caríssimo, né? E tem a questão do cliente não devolver, né? Sem desespero, quando o cliente não devolve, né? Aí como eu falei pra você, o cliente simplesmente falou assim, ah, joguei fora. Né? E eu falei que era pra devolver, né? Então, a melhor coisa, gente, isso aqui é ótimo. Você não precisa pedir pra devolver, o cliente não tem trabalho, tem que voltar pra devolver. Então, isso é muito bom. Então, aqui eu vou tirar aqui meu bolo. Costuma dar um vácuo, gente, que o bolo custa sair, né? A gente vai puxando por isso, mais uma coisa pro seu plásticozinho, né? Ser firme. Esse plástico que você prensa o seu bolo, porque tá vendo? Eu seguro no plástico e puxo a forma. Então, ó. Tá saindo. Por isso que o seu plástico tem que ser firme, porque senão, na hora que você puxar o plástico, tá vendo? Deu vácuo, ó o saco, que é o ar aqui dentro. Por isso que demorou pra sair. Então eu vou ajeitar aqui no meu disquinho. Né? E vou pegar agora aqui meu palitinho de novo. E vou. Uma dica importante, gente, esse bolinho aqui, eu deixei ele um pouco no congelador, tá? Pra ele ficar firminho. Porque o que acontece? A gente precisa segurar no bolo. Então, se o bolo tiver, né, muito molinho, né, o recheio, ou só na geladeira, acaba que, assim, dá pra fazer, tá? Mas eu sempre aconselho a colocar no congelador antes de você decorar eles, tá? Então, aqui eu vou só meu guardanapinho aqui, vou limpar essa abinha aqui, né, esse caninho, pra gente poder manusear. Pronto, limpinho. E agora a gente vai, né, só dando uma consertadinha aqui. Ele, gente, fica assim meio bambinho, ó, mas é porque acontece. Na parte de baixo a gente fez que eu ensino no vídeo, que é mais fácil você ver o vídeo. Esse caninho que a gente derrete, né, tal, e fica uma pontinha. Essa pontinha às vezes não fica tão retinha, mas isso não atrapalha no bolo, tá? E eu vou mostrar que não atrapalha. Então vamos tirar aqui. Então por isso, gente, que bolo de andar é extremamente importante que você cuide, né, da questão
da prensagem dele seja feita com antecedência, do recheio que fique muito bom, tá? O recheio ficar muito bom. Aqui, esse que eu utilizei aqui foi da marca Italá, tá? Muito bom, deixa eu mostrar pra vocês aqui, se você dá de pertinho. Olha só, olha que recheio bom. Firminho, tá vendo? Você vê que, ó, não saiu do bolo, não tá dando aquelas barras. Você vê que o recheio tá... E outra dica, o recheio começou a brilhar demais, aquele brilho, vai tá mole. A maioria é assim, né? Claro que depende da marca que você utilizar aí. Esse aqui é o Italac, 6% de gordura, que é muito bom, tá? E aqui agora a gente vai só colocar um pouquinho de chantilly aqui, só para ajudar que esse bolo não fique mexendo tanto. Mas como ele é pequenininho, a tendência é que ele mexa um pouco mais. Porque, ó, quando eu fizer assim, eu tenho que segurar porque ele acaba mexendo, né? A gente bota força. E aqui é a mesma situação, ó. A gente precisa fazer a pré-camada. E essa partezinha aqui onde está o isoporzinho, eu preciso tampar, tá? Não pode deixar, porque senão aqui vai dar uma bolha terrível. É importante que você tampe, tá? Então, ó, tampando tudo. Tô fazendo dessa forma aqui, porque é a pré-camada, então não importa tanto, tá? Mas quando a gente for texturizar, ó, passar esse papo não tem como fazer, tem que ser daquela forma tradicional mesmo. É só pra me facilitar aqui, porque como ele é levinho, ele acaba escorregando aqui na bandeja. Falando sobre bandeja, essa aqui, você pode perceber que é uma bandeja, ela é de vidro, né? Então eu utilizo ela para fazer bolo de andares. Você pode pegar uma bandeja dessa aqui normal, que a gente faz o bolo, e fazer. Porém, como é MDF, quando você vai lavando, chega um tempo que ela vai inchar, né? Então eu gosto de usar essa de vidro, porque não tem esse problema, né? É só lavar que tá nova. Aí eu utilizo pro próximo bolo. Outra dica importante, gente. Aqui, esse bolo aqui é do tema do Homem-Aranha, né? Então, a parte de baixo é azul e a parte de cima é vermelha. Só que vocês percebem que o meu vermelho tá, né, xoxo, né? Vermelhinho sem graça. Mas é porque eu vou dar outra dica pra vocês aqui sobre cores escuras, tá? Então, a gente começa fazendo o nosso bolo, né? A gente vai fazer a camada principal com uma cor mais clara. Depois a gente vem com uma segunda pele, né? Como se fosse uma segunda pele, um vermelho mais escuro, tá? Isso a gente faz para evitar, né? Que o amargo, né? Porque preto e vermelho é isso aí. Se tiver que tingir um corante preto e vermelho, tem vídeo que fala no canal falando sobre as cores escuras, né? Então, se você for fazer um bolo preto ou vermelho, essa técnica é muito interessante. Então a gente vai fazer a camada principal aqui de chantilly com uma cor mais clara, depois a gente vem com a camadinha fininha de vermelho pra a gente poder ter a cor, o bolo cor vermelha, porém quando a pessoa partir o bolo, a maior quantidade de chantilly vai ser da cor mais clara, né? Porque a hora que partir, a maior quantidade é de chantilly mais claro. E o vermelho mesmo vai ser bem fininho, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu colocar o meu chantilly na minha mão de confeitar pra gente começar a encher, né? A gente encher a lateral, né? Então vamos lá, agora vamos preencher com esse chantilly mais claro. Então, por exemplo, eu vou fazer um vídeo aqui, vai sair daqui a pouco, um de coração preto. O cliente que escolheu o bolo preto. Então, ou seja, essa técnica é muito legal porque a cliente não vai comer o chantilly preto. Lógico que vai ter a camadinha fininha do preto, mas a maior quantidade de chantilly vai ser cinza claro, né? Vai ser um cinzinha, depois a gente vem com a segunda pele do preto. Então, ou seja, você olhando o bolo é preto, mas quando partir, a maior quantidade de chantilly ali vai ser clara, né? Então, aqui mesma situação, encostamos na bandeja, pressionamos para não ficar espaço e vamos até a gente preencher. Nesse caso aqui, como eu vou fazer ainda o vermelho mais vivo, né? Eu só deixo para fazer o topo com esse vermelho mais vivo, porque aí é uma camadinha fininha, né? Não precisa ir até o topo depois fazer, né, a segunda pele desse topo também. O topo você pode já pegar o vermelho, né? Que você vai fazer mais forte, já que é bem fininho. Essa técnica é muito boa, gente, porque antes de
né, a gente ter essa técnica. Claro que, por exemplo, bico de confeitar, a gente não consegue aplicar essa técnica não. Porque o bico de confeitar não dá pra fazer uma segunda pele, né? É mais quando eu vou espatulado assim. Então vamos fazer esse nosso espátula novamente. Vocês estão vendo que o bolo parece um pouquinho torto, mas é por causa daquela negocinho que eu falei pra vocês, né? Da pecinha que tá embaixo ali, mas não vai interferir na decoração, muito menos na que a gente colocar no bolo. Nós vamos alisando. Vou acrescentar um pouquinho mais de chantilly, faltou. Já tive clientes, né, que me falaram, né, que antes de conhecer a gente aqui e tal, que fez bolo com outras pessoas e que o bolo, né, estava extremamente amargo por causa do preto e do vermelho. E a pessoa não falou que ficaria. Então, é importante que, e ainda assim, você fazendo essa técnica aqui, é importante que você explique para o seu cliente o que você está fazendo, né? Por que você está fazendo isso, e que ainda assim, se a pessoa passar o dedo ali só naquela parte ali daquela segunda pele ali, ela pode sentir o amargo, né? Não quer dizer que vai ficar, mas a tendência é ficar, porque a gente coloca muito corante, né? No chantilly. Então, ou seja, e outra coisa também, quando você coloca muito corante no chantilly, a tendência dele é perder a consistência, fica mole. Então, mais um motivo, se você colocar um chantilly mole aqui, a tendência dele é escorrer. Então, quando você faz essa técnica aqui, põe a segunda pele, ou seja, a maior quantidade aqui é firme, e depois eu vou vir com a segunda pele por cima. Então isso faz com que eu não perca a estrutura do meu bolo, né? Não vai cair em chantilly, porque a segunda pele é bem fininha e não interfere na estrutura, tá bom? Perfeito, essa técnica é perfeita. Só ajeitar aqui, tirar aqui, ó. Eu tô ajeitando aqui em cima, não estou deixando, tô tirando o excesso de cima, que a ideia aqui não é deixar. Deixa eu explicar mais um bocadinho aqui. Aí a gente precisa deixar aqui bem lisinho, tá, gente? Porque a segunda pele, ela pode até consertar alguma coisinha, mas não é muito não, tá? Ela só vai servir mesmo pra beleza. A estrutura, o formato, quem vai dar é essa primeira aqui. Só tirar essa aqui. Porque quando você for passar a segunda pele, não pode ter essa quina, tá? Tem que arrumar a quina. Precisa ser perfeitinha, não que a gente vai tampar ela, mas tem que tirar. Pra você depois vir com a outra cor aqui. Pronto. Perfeito. Vou pegar aqui pra a gente poder limpar ali. Tirar aqui o excesso. A gente precisa limpar essa lateral aqui, quer dizer, a borda, né? Precisa limpar. A gente vem com a outra cor. Aí essa segunda pele, gente, ela tem que ser mais molinha, tá? Porque além de que eu vou colocar uma quantidade um pouco maior de corante, eu não posso colocar uma camada de chantilly mais grossa aqui, né, pesada, senão vai acabar arrancando. Então a ideia é que a segunda pele seja bem molinha, chantilly bem molinho, tá? Pode texturizar com leite condensado, o que você quiser, que ela ficar bem molinha, eu vou mostrar pra vocês, tá? Porque se for mais grossa, a tendência é que ela venha arrastando esse chantilly e vai ficar feia, tá? Não vai misturar chantilly. Olha, então vamos lá, vou mostrar pra vocês. Olha a diferença de cor, tá vendo? Bem vivo o vermelho. E perceba, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Ele tá mole, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá mole. Esse aqui, essa textura eu nunca poderia utilizar pra fazer essa, né, essa camada principal. Por que que não? Porque se eu fizer, a tendência dele é começar a escorrer. Então, nunca faça isso. Essa técnica aqui, essa textura, só pode utilizar para fazer segunda pele, tá? Percebam que tá meio brilhante, tá vendo? O que eu faço para ficar mais brilhante? Eu coloco um pouco de leite condensado, tá? Porque ele dá um pouco mais de brilho do que o leite. O leite já não dá esse brilho, mas o leite condensado dá.
Então, assim, só que também faz perder o ponto muito mais fácil. Então, por isso que eu utilizo, né, o leite condensado dessa situação aqui, porque eu não me importo com o ponto. Aqui, molinho, não tem problema. Agora, nessa situação aqui, o leite, ele te ajuda a chegar no ponto do chantilly bom, mas sem perder rapidamente a textura, né? Ele não fica mole rápido com o leite. Com o leite condensado fica. Então, além de ser mais caro, tem esse cuidado aí, tá bom? Então, ó, mexo bastante. Olha que vermelho lindo. Só que assim, é um vermelho que a gente utiliza bastante corante. Então, não quer dizer que não ficou amargo, né? Eu experimento. Porém, algumas pessoas com um paladar um pouco mais sensível podem sentir. Então, o ideal é que a gente tome esse cuidado, né? Então, agora eu vou pegar uma espátula aqui. E agora a gente não vai utilizar a manga de confeitar. A gente vai com a própria espátula e com leveza a gente vai passar no bolo, tá? Por que tem que ser leveza? Porque senão a gente vai acabar arrancando a parte de baixo, misturando as cores e não dá pra misturar as cores. Então, ó, é devagarzinho. Você passa primeiro em cima. Então, ó, devagarzinho a gente vai alisando. Porque se misturar, por exemplo, misturar a cor vai ficar feio. Então a ideia é que essa aqui seja uma segunda pele, sem encostar na outra, tá? Então, ó. E vou alisando aqui em cima. E agora eu vou pra lateral. E passo com muito cuidado. Aqui, gente, eu vou passar um pouquinho mais grosso. Por que a gente tem que passar um pouquinho mais grosso? Depois a gente tira na espátula. Porque se a gente passar muito fininho, vai encostar, né, no chantilly de baixo. O chantilly de baixo vai misturar, aí não fica legal. Porque visivelmente esse bolo tem que ser vermelho, né? Então essa parte que serve só como visão mesmo. Então não pode misturar as duas cores não. Então, ó, com a mão leve, devagar, sem pressa. Você pode utilizar a manga de confeitar para fazer isso aqui? Pode, tá? Eu só não gosto muito, porque eu acho que é mais um trabalho. Mas pode, se você... Ai, Diana, eu não tenho muita prática, esse negócio de mão leve, então eu vou fazer com a manga de confeitar. Pode também. Só tenta utilizar, passar com cuidado, assim, porque senão o ideal é você utilizar o bico perlé mais fininho, para não passar muito, tá? Mas também depois você tira na espátula, é questão mesmo de adaptação, que for melhor para você, tá bom? Como eu já falei aqui, a dica que eu dou é para você adaptar, para aperfeiçoar a sua técnica aí. Eu vou tirar um pouquinho do excesso aqui, gente. Tirei um pouco do excesso aqui. E agora eu vou tirar a espátula, né? E aqui, gente, é devagarzinho, tá? A ideia aqui é tirar um pouco do chantilly, mas não muito, que senão vai aparecer parte de baixo. Se aparecer também, você passa um pouquinho de chantilly e conserta. Ó, a lateral aqui embaixo, aqui, ó, ficou, mas faltou chantilly, então vou colocar um pouco mais. Tá vendo que diferença de cor? Só acrescentar aqui. Essa técnica é muito boa, né? Porque a gente sabe que corantes escuros, assim, a tendência é sujar a boca. Esse aqui vai sujar também? Vai, mas um pouco menos. Mas a ideia dessa técnica aqui é mais a questão do sabor, né? Para não interferir. O vermelho, ele acontece, isso também acontece, mas o preto é pior. O preto, quando o vermelho ainda costuma, algumas marcas, né? Eu tô utilizando aqui a marca da Iceberg, o corante da Iceberg, esse aqui, ó, pra vocês. Aqui, ó, Iceberg, muito bom, tá? Bem pigmentado, muito bom mesmo. Tem algumas marcas aí que já não são tão boas assim, que você precisa colocar muito corante. Iceberg não, Iceberg eu gostei. Ele é bem pigmentado, assim, não precisa de tanto. Mas o vermelho e preto, naturalmente, a gente precisa aplicar um pouco mais pra ficar uma cor bonita, né? Então, só tô tampando aqui os buraquinhos. Então, quando você utiliza uma marca que tem uma pigmentação boa, a tendência é o amargar menos, né? Como eu falei, essa marca é muito boa. Se quiser patrocinar, fica à vontade, estamos aí, né? As ordens. Então, assim, é uma marca muito boa, né? A pigmentação. Mas tem marcas aí que são ruins. Então, ruins é que são ruins. São poucos
pouco pigmentadas, né? Então acaba sem utilizar muita coisa. Mas assim, o preto é terrível. O preto, por mais que a gente faça, porque o preto, se você usar pouco, ele fica cinza, né? Então o preto você tem que utilizar muito para ficar preto mesmo. Então essa técnica, ela é perfeita. Só ajeitando aqui em cima pra gente alisar novamente. E aqui, gente, a força que eu ponho na espátula aqui é muito menor do que se eu estivesse colocando para fazer a camada principal, né? Aquela mais clara. Porque se eu fizer com muita força, a tendência é aparecer o de baixo, tá? Então, muita calma, paciência. Vai arrumando, tirando a quina. E o bom dessa técnica, como eu falei pra vocês, o chantilly fica brilhoso. Então assim, fica uma beleza assim, né? Fica um liso bem bonito, brilhoso. Só que isso aqui pra você fazer como a primeira camada, como aquela camada principal, o chantilly brilhoso desse jeito, não vai dar certo não. Falo como experiência pra vocês que eu já fiz isso, né? No comecinho, não sabia muito bem como... A gente vai aprendendo, né? Então, eu fiz assim, né? Eu apliquei o chantilly mais mole assim. Quando eu olhei pro bolo na geladeira, o bolo estava escorrendo. Menino, misericórdia. Eu falei, meu Deus do céu, dá um desespero. Quem nunca passou por desespero aí, que levante a mão, né? Deixa eu comentar que nunca passou, porque todo mundo da confeiteira já passou por um desespero aí. Então, assim, na hora que eu vi que o chantilly estava escorrendo, eu falei, nossa, vou ter que consertar. E consertar bolo já feito, gente, é o terror. É o terror. Você consertar bolo já arrumado é horrível. Dá muito trabalho, né? Aí eu tive que consertar o bolo, tive que tirar o chantilly do bolo e aplicar outro. Vou tirar aqui a minha quina. Limpar a espátula. E agora a gente quer uma quina mais, tipo assim, né? O finalzinho. Então, preciso limpar a minha espátula. E aqui, gente, a gente vai passar a dar como acabamento. Você pode deixar liso assim, se for essa a sua inspiração aí. E você pode dar o acabamento de uma textura e textura. Porém, aqui eu vou utilizar o pincel, né, que eu gosto de utilizar. Por que eu vou utilizar o pincel? Porque se eu for utilizar uma espátula de textura aqui, ela vai entrar muito no chantilly. E a ideia aqui é não entrar, porque a camadinha tá fina. Então, quando você for querer utilizar uma outra espátula que entra um pouco mais, você precisa colocar uma camadinha um pouquinho mais grossa, tá? Então, tudo é conversado, né? Tudo é explicado pro seu cliente. Então, aqui, ó, eu vou utilizar aqui um pincelzinho, bem de levinho, tá? Só pra dar uma textura. Tá vendo? Porque aí não entra muito, nem aparece no vídeo, né? Deixa eu limpar aqui. Sempre limpe seu pincel pra você continuar. Pronto. Vamos aqui pra cima. Porque se você for utilizar uma espátula de textura, a tendência dela é entrar, né? Então é como a gente tá com uma camadinha fininha aqui, vai aparecer. Né? Então basicamente essa aqui. Agora eu vou limpar a bordinha aqui pra gente tirar esse bolo aqui dessa bandeja, pra gente colocar no segundo andar, tá bom? Deixa eu pegar o papelzinho aqui pra gente limpar. Ó, gente, posicionei aqui o meu bolo, né, no primeiro andar. Vai ficar um pouco difícil de vocês verem do que se vocês vissem a parte de cima aqui. O que a gente vai fazer pra tirar esse bolo daqui? Por isso que essa estrutura aqui precisa ser firme, para que a gente possa pegar com mais firmeza e puxar, ó. Então, ó, eu vou puxando meu bolo, arrastando ele, ó. Percebam que eu arrastei, né? E lembrando que essa parte minha aqui é a parte de trás, eu sei que é. E aqui eu coloquei a parte de frente, já tem que posicionar o bolo do jeito que você quer. Então, ó. Pronto, olha que perfeito. Maravilhoso, né? Agora a gente vai posicionar aqui no bolo.
bem certinho. Perfeito. Pronto, e agora a gente vai enfiar, né, esse caninho aqui pra dentro. Vou utilizar aqui meu... Então, ó, gente, agora a gente enfia. Muito cuidado, devagar. E tem que ser devagar para não abrir muito esse aqui. Pessoal, o resultado desse bolinho lindo, né? Vocês podem ter, né? Perceberam que a simplicidade, né? Que tava vermelho e azul, colocando o topper, olha que riqueza que ficou de detalhes, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que tenha te agradado aí. E se te agradou, se te ajudou, deixa aí no comentário, tá bom? Que você gostou e que se você tiver também alguma dúvida, fique à vontade, a gente tá aqui para responder a todos vocês, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchauzinho!